Muito bom ter você com a gente todas as manhãs aqui na programação da Jovem Pan. E essa semana, olha, vamos passar a régua, não é diferente. Em todos os assuntos que estão no noticiário, você confere comentados aqui na programação do Morning Show, que está só começando. E eu convido a todos a virem com a gente. Bom dia, Paulinha. Fala, Ed. Fala, Zé Armando. Bom dia, meu querido. Bom dia. Beleza, Tonioli? É hoje. Oi, Ellen, tudo bem? Buenas. Vamos em frente. Olha, pra gente já começar aqui pipocando no noticiário, olha, Ellen, vem comigo. Em meio a essas discussões aí sobre um governo que assume e não dá espaço pras mulheres, muito criticado por isso em cargos importantes, principalmente, estou me referindo, tem uma mulher aí no comando da toda poderosa Polícia Federal? Pois é, Isso? pelo menos é o que se quer aí, De quem né? se trata, Ellen? Érica Marena, ela é considerada uma das mães da Lava Jato, já que ela ali foi uma das primeiras a ligar Alberto Youssef com o esquema de desvio de dinheiro da petroleira. Ela foi eleita, é uma atitude inédita, ainda não é nada comprovado, tá, gente? Não tá certo que é ela que vai assumir, mas foi uma eleição aí da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que pela primeira vez fez uma lista tríplice e quer que o governo acate aí o primeiro nome da lista para assumir o comando da PF. E se o governo aceitasse isso, Érica Marena é quem iria assumir. A gente já fala mais sobre ela. Mais um caso de estupro, hein? São vários que acontecem no Brasil e a todo momento, mas esse veio à mídia e chamou a atenção. Por quê, Tonholi? Não, porque foi Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Uma senhora foi convidada aí no acampamento do MST e lá foi estuprada por 2 elementos. E eu vou falar já sobre a gravidade disso, até porque aconteceu dentro de um grupo supostamente progressista. Ô, Zé Armando, como é que vai ser aí o programa do Fábio Porchat, Zé Armando, na Record? Aí já tem um tempo, esse... Não é nem namoro mais, né, Zé Armando? Já tá assinado, pô, tá o preto no branco. Mas é uma relação que vem nos bastidores aí se arrastando há muito tempo, Sabe, né? início de casamento, lua de mel, só se pensa naquilo. Na verdade é isso, a Record e o Porchat só pensam naquilo. Essa semana eles definem os detalhes do programa, eu conto já pra você. Zé Armando dá os detalhes daqui a pouquinho. E Paulinha, você sabe que teve um show do Sepultura cancelado no Cairo, né? Então, Ficou Edgar, claro aí os motivos? Ficaram claros ou não? ainda um pouco nebuloso, mas aconteceria nesse sábado e poucas horas antes da apresentação, o show foi interditado pela polícia local e agora fica a dúvida, né? Por quê, Edgar? Sabe que a banda fez um pronunciamento essa manhã, então daqui a pouco a gente descobre em que pé está essa história. Ok, daqui a pouco você traz mais detalhes pra gente. Olha, as delações premiadas aí no âmbito da Operação Lava Jato, a eleição presidencial no Peru, a morte do grande Muhammad Ali, as emoções da Copa América. Você pode se envolver com a gente muito mais. Participe do Morning Show pelo nosso WhatsApp. A via de contato direto com a gente, 931171009. E novidades, hein? Você pode mandar um vídeo que a gente coloca agora, a sua participação também em vídeo pelo WhatsApp. Além da sua voz, demais. além da sua intervenção, você aparece aqui também na nossa transmissão. Sério? Em live Tipo, stream. grava um videozinho, manda recado até 30 segundos Isso, e vem exatamente. a imagenzinha. Nossa! Pode mandar beijo pra mãe, pro pai, pra gente. Não, isso aí é Xuxa, isso é outro programa. Pode fazer outras coisas também, Zé Armando, como por exemplo, participar da nossa enquete diária aqui no programa, respondendo sempre a nossa pergunta. E, aliás, quem responde nossas perguntas aqui na enquete concorre ao kit Morning Show com a caneca e a camiseta do programa. Mas fora isso, a participação é livre, viu? O palanque tá aí, ó, pra você subir e se manifestar, fazendo sua crítica, mandando sua sugestão, fazendo seu elogio também. Por que não? A gente gosta de um afago também, não é, Paulinha? E agora em vídeo, hein? Manda uma selfie aí na câmera, já olha pra você mesmo, passa um batom, solta o verbo. Pode mandar na horizontal se você quiser, que fica mais Pode mandar uma bonito na mensagem tela. passando o batom também, não tem problema. Falando e passando. Estamos esperando. E aqui no reclama do meu Twitter, a gente vai usar a hashtag JP Morning Show. Você pode interagir durante todo o programa, é claro que também no chat do YouTube, jp.com.br/morning. Boa, Paulinha. Sabe de uma coisa que eu lembrei agora? Eu tenho que dizer o seguinte, tá? Dá tempo de você participar ainda pelo Opinapan, o aplicativo da Jovem Pan. Você pode baixar, é gratuito, não paga nada. Se você tem o iOS, vai lá na App Store. Se você tem o Android, vai na Google Play. Você baixa o aplicativo de graça e interage com as enquetes da Jovem Pan. A que tá rolando, né, nesse momento
momento aqui no Morning Show é que Dilma Rousseff vai se livrar do impeachment? Você diz sim ou não? A gente estava aí no final da semana passada batendo ali 95, 96% de pessoas achando que não, que ela não vai se livrar do impeachment. Dá tempo de você participar ainda, dando a sua opinião pra gente pelo Opinapan. No final deste Morning Show, eu vou trazer o resultado e dizer o que deu na pesquisa do Opinapan. Vamos lá, Ellen, como é que tá a apuração da eleição presidencial no Peru, hein? Temos vencedor já ou não? Não tem, é que na verdade assim, as últimas pesquisas que foram feitas no Peru, era muito pequena a diferença entre o Pedro Paulo Kuczynski e a Keiko Fujimori. Tava na chamada margem de erro. Isso, então diferença. Não tinha como você afirmar. Agora, com as apurações que a gente tem, a gente já tá aí, o Pedro Paulo Kuczynski tá com uma margem, uma vantagem sobre ela, mas é muito pequena, é 1%, 1,5%. Então é necessário esperar a vinda dos votos do exterior para poder fechar esse resultado. A estimativa de que possa se fechar talvez até só no final da semana, mas até aqui ele está na frente, o que contraria as pesquisas de opinião. O que vale ressaltar dessas eleições do Peru? Além do protagonismo da Lava Jato, sim, vocês não ouviram errado, durante a campanha aí houve uma tentativa de ligação do Pedro Paulo Kuczynski com a Lava Jato também, já que ele trabalhou para um dos presidentes que tinha feito acordo com empreiteiras brasileiras, mas o fato de nós termos dois conservadores na eleição, ou seja, são dois candidatos de direita. Não há nenhuma pauta de esquerda, o que confirma essa onda aqui na América de um retorno à direita. Isso é bastante simbólico e, enfim, vale aí uma série de tratados sobre que as coisas são em onda mesmo. Nós tivemos uma onda de esquerda e agora parece estar sinalizando com uma onda de direita. Apesar disso, na reta final, aí o Pedro Paulo Kuczynski acabou sendo apoiado por uma série de pessoas de esquerda nessa reta final, porque entre ele e a Keiko, ele seria, né? O problema é que a gente tá a tempo já tendo que ir no menos pior, né? Assim, tipo, é meio eliminado dessa forma, ela, né? de um lado, ia falando de reconciliação, afinal de contas, ela é filha do Fujimori, né? E ele ia falando sobre um discurso priorizando a democracia e uma economia liberal, de mercado. O Pedro Paulo, que, gente, eu sei, todo mundo deve estar esperando o trocadilho, tá? Ele é conhecido como PPK lá no Peru, eles usam a inicial do nome dele, tá? Só pra dizer isso, eu não... Olha aqui, esse movimento em direção à direita vem já se mostrando, né? Vem a questão do ciclo muito clara aí, que talvez estaria se encerrando esse ciclo na América do Sul. Brasil, o Macri na Argentina, o Brasil... o Uruguai ainda mantém há muito tempo a sua frente ampla ali, mas ainda assim... mais acima, na América ainda, só que do norte, a ascensão do Trump aí, né? Na questão da eleição aí nas primárias americanas, né? Ô Tonholi, que análise você faz com relação a esse movimento? É um ciclo mesmo da esquerda que se encerra? Eu queria colocar uma coisa. Eu acho bem diferente a gente falar conservadorismo de direita. A direita, geralmente, a direita furiosa, ela gosta de dar golpes. Ela ataca Congresso, ela faz a institucional número 5. A alternância de direita e de esquerda, na verdade, é uma alternância entre progressistas e conservadores. Porque, se a gente pensar no conceito clássico de esquerda, seria a supressão do capitalismo. E o Lula é elogiado por ter impulsionado nos seus 2 primeiros mandatos o capitalismo brasileiro. Depois meteu o pé pelas mãos e roubou tudo. Então você não vai chamar o Lula um cara de esquerda. Ele é capitalista. Tanto que foi reeleito. Agora vamos pensar uma coisa. Sempre é muito bom a alternância. Não é direita e esquerda. São progressistas e conservadores, desde que passem pelos preceitos constitucionais. O problema é quando você tem uma crise institucional, vou lembrar uma da América Latina entre tantas que eu podia falar, quando, por exemplo, a presidenta eleita da Bolívia, Lídia Gayler, foi deposta em 1980 pelo general Garcia Meza, apoiado por uma narcoditadura. Aí a gente tem uma direita associada a quaisquer coisas. A direita se associa a qualquer coisa. O conservador não, porque ele quer manter a democracia. Se a gente manter... Eu proponho que se tire... Se você falar o termo esquerda,
você está excluindo disso necessariamente o Lula. Porque o Lula se reelegeu porque ele defendia o capitalismo. Tanto que o país cresceu naquela época, impulsionado por conceitos que vinham desde o Itamar, passando pelo Fernando Henrique. Então eu não concordo em ser direita e esquerda. Eu concordo que seja, na minha humilde opinião, progressistas e conservadores respeitando as devidas constituições. Deixa eu só fazer um pitaco aqui final sobre essa observação do Tonholi. Há um professor da USP bem conceituado, o Pablo Ortelhado, que faz já um estudo bem interessante. Ele veio estudando essas manifestações no Brasil desde 2013 e ele faz uma divisão semelhante ao que o Tonholi está colocando, mas ele vai falando assim que hoje em dia as pessoas não aceitam mais se auto-intitular de esquerda ou direita, porque parece que até o próprio Brasil isso foi uma coisa muito borrada, né? O conceito de esquerda há muito tempo deixou de ser desvinculado do capitalismo, né? É só uma extrema esquerda, uma esquerda dessas comunista que, né, não existe e há muito tempo deixou de ser vinculado a isso. O que ele coloca, sim, é um novo paradigma de divisão social que seria conservadores versus progressistas, aí sim, e que esses progressistas estariam mais alinhados ao que era uma antiga esquerda e os conservadores ao que seria uma antiga direita. Então já há estudos nesse sentido, nessa linha, mais na questão comportamental. Mas onde a Dilma, só uma pergunta aqui de ignorante, onde a Dilma e o Lula foram progressistas? A Dilma voltou o país 30 anos atrás. O problema é o seguinte, vamos pegar esse pessoal acusado pela Lava Jato, conectado ao PT, isso é amor pelo dinheiro. Onde é que o Zé Dirceu colocou o dinheiro que ele desviou quando ele pedia para fazer vaquinha? Ele estava comprando jacuzzi para um sítio no interior. O problema aí, eu não tô nem ligando mais. Vamos avançar um pouco, se é progressista, se é conservador, se é direita ou esquerda. A minha preocupação é honesto ou desonesto? Tá roubando ou não tá roubando nosso dinheiro? A partir de um cara que eu votei pro Lula 2 vezes para presidente, aí eu vejo o Zé Dirceu fazendo vaquinha e botando dinheiro para comprar piscina jacuzzi. Tá pra aparecer um sujeito onde não seja corrompido pelo poder. Então, eu voto em qualquer um desde... Eu vou repetir de novo. Eu voto em qualquer um desde que tenha honestidade. Na verdade, mas a troca isso é pressuposto, né? Ser honesto, mas no Brasil não é mais. Que é pressuposto. Mas não é mais. No Brasil, o pressuposto tem que ser emblema, ser desonesto, não é senão você não entra no Mas, clube. gente, todas as trocas que estão acontecendo na América do Sul é de gente que cansou da roubalheira que veio da ala progressista, da ala esquerda, da ala... Mas não é o progressista, não é no sentido político que a gente está falando. A gente está falando que progressista versus conservadores é porque hoje em dia as pautas estão muito mais ligadas a comportamento. Então, mas eu não vejo talvez hoje quem assuma algumas posturas e que fala assim, isso aqui é conservador, porque o que se ganhou se mantém. Eu acho que vai tirando algumas outras coisas. Clara. Aí a gente joga no comportamento para tirar do lado de tirar o foco da política de onde está roubando, de onde está. As pessoas que hoje estão contra a Dilma, estão contra o Lula, estão contra o que se diz progressistas, elas não são conservadoras de comportamento necessariamente. Eu não sou conservador de comportamento. Não sou. Me acho até progressista demais, porém não quero essa roubalheira. O poder corrompe tanto conservadores, quanto progressistas, quanto esquerdistas, quanto direitistas. Como diria o ACM, o Antônio Carlos Magalhães, a solidão do poder. Tá pra aparecer alguém que mude esse paradigma na nossa existência. Tomara que apareça logo. Agora 10 horas, 15 minutos, horário de Brasília. Demorou, aliás, pra aparecer, né? Vamos a Brasília com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, José Maria Trindade. O dia começa agitado, a semana começa agitada em Brasília, o que tudo indica aí. O ministro do turismo, Henrique Alves, não começa muito bem não, já tá aí todo envolvido aí, o procurador dizendo que recebeu recurso, só o Trindade mesmo pra dar aquela destrinchada no assunto com a gente aqui. Bom dia, Trindade. Pois estão culpando aqui os delatores, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Não será um bom dia para o ministro Henrique Eduardo Alves do Turismo e nem para a secretária nacional das mulheres, né, Fátima Pelais, que pode ser demitida antes mesmo que possa. Olha, nesse caso do Henrique Eduardo Alves, a citação do nome dele é muito antiga. Ele foi presidente da Câmara e foi candidato a governador do Rio Grande do Norte em 2014, e ali é que mora assim, a grande possibilidade de lavagem de dinheiro, que agora virou moda de doação
de campanha como propina, né? Se, Edgar, o presidente interino Michel Temer levar ao pé da letra o que ele tem prometido de que investigado na Lava Jato não fica no governo dele, Henrique Eduardo Alves terá hora ainda de governo, viu? Porque, então até usaram uma expressão, eu não me lembro agora quem, mas no noticiário estava assim, né? O governo Temer começa jogando óleo na própria pista, né? Porque foram muitas as derrapadas, né? Na escolha dos nomes aí nessa questão aí que a gente sempre coloca aqui e reforça do presidencialismo de coalizão, né? Dos cargos que têm que ser atendidos com base no toma lá da cá. Quer dizer, foram vários os derrapões nesse pouco tempo de governo, né, Zé? Pois é, olha, é um momento muito sensível. Ninguém sabe ainda como lidar com o tal delator. Hoje a gente pode ver que os grandes políticos estão irritados, não sabem como reagir. O ex-presidente Sarney escreveu uma carta duríssima, chamando o Sérgio Machado de figura abjeta, que foi visitá-lo no hospital e o gravou na casa dele, almoçou com ele, enfim. O relator do caso Delcídio, né? Diz que o delator é, antes de tudo, um frouxo. Então, há toda uma reação. Nesse caso aí que você está dizendo, é porque o momento está sensível e tem que ser assim mesmo. Eu dizia, Edgar, que o político brasileiro está viciado em impunidade. E isso está acabando, então salve-se quem puder. Boa. Obrigado, Trindade, pelas informações. Boa semana para você aí em Brasília. Um abraço. Isso aí, obrigado. Olha aí, vamos continuar na política aqui, comentando aqui com a Ellen, com o Tognoli no programa. Vem mais aí informações, acusações nos semanários brasileiros aqui por conta, né, da presidente afastada Dilma Rousseff. Gozado que as informações são consideradas sigilosas, mas estão aí, né? Aparecem e comprometem políticos afastados ou não, comprometem, né? Eu quero saber qual que é o tamanho, na visão de vocês, aí desse estrago que pode ser feito aí com base nas delações do cara do cabeça da Odebrecht, lá o Marcelo Odebrecht, e o cara da OAS também, o Léo Pinheiro, né? Bom, a primeira coisa que eu acho interessante, há uma súmula que foi feita pelo decano, o ministro Celso de Mello, do STF, falando o seguinte: segredo de justiça é adstrito à autoridade detentora do mesmo. Jornalista não é autoridade. Então, ainda bem que o Robson Bonin pôde dar esse rombaço na Veja, contando da delação premiada do Marcelo Odebrecht e do Léo Pinheiro, para a gente trazer à tona e rapidamente passar o país a limpo com provas sem adjetivos. Então, seguindo a ritualística, né, do que está acontecendo, essa delação deve ser homologada. A gente tem aí acusações de que a Lava Jato já rastreou o repasse de 3 milhões de dólares para uma conta na Suíça do marqueteiro João Santana, que fez as 3 últimas campanhas presidenciais do PT, e também a Lava Jato mapeou o pagamento de 22,5 milhões de reais ao marqueteiro João Santana em dinheiro vivo entre outubro de 2014, quando Dilma conquistou o segundo mandato, e maio de 2015. Então, assim, já que o Marcelo é o topo da cadeia alimentar, o Marcelo Odebrecht, e ele está preso há muito tempo e foi o único a não falar, é bom que ele fale tudo e a gente passe a limpo todos aqueles que receberam dinheiro. Seja o pessoal do PP que encabeça a lista, o PT, o PSDB, o PMDB, a gente tem que passar o país a limpo e, infelizmente, pela via da judicialização. O país só está podendo ser passado a limpo, não pela política em si, mas pela judicialização e pela homologação, e que assim seja. É só lembrar que nesse caso, o que o Tonhor está se referindo à matéria aí da Veja, acho que o que a gente tem de grande e bombástico aí nessa história é, pela primeira vez, a gente implicar diretamente Dilma Rousseff nessa história, né? Você colocar Dilma Rousseff nesse contexto aí em que ela teria pedido... Exigido, né? Verba para a campanha. Eu já disse aqui mais de uma vez, inclusive, já fiz essa comparação. Eu comparei o Lula e o Brizola, dizendo que o Brizola fundou e afundou o PDT pelo caldo de
caudillismo dele, e o Lula, às vezes, eu tenho a impressão que vai fazer o mesmo com o PT. Porque o PT, do jeito que tá, virou terra arrasada, né? Não parecia que tinha mais alguma coisa que pudesse arrastar ainda. E essa delação, se comprovada, é realmente algo muito sério, muito grave de se fazer terra arrasada. Mais do que isso, o que vale a gente lembrar em questão a essas delações das empreiteiras, é interessante a estratégia, inclusive, da Justiça, que é o seguinte, eles estão pressionando a OAS e a Odebrecht para dizer o seguinte: só vamos fechar com uma das duas. Quem fechar primeiro vai, porque aí é uma corrida entre as duas para ver quem fecha primeiro esse acordo de delação. Então, quem tivesse mais coisas a oferecer, e no caso pescoços maiores aí para entregar, é que deve ser fechada a delação. É curioso isso que você falou, né? Porque a informação, digamos que as duas detenham a informação que pode levar a esse caminho ou a outro caminho da investigação. A partir do momento que uma já declara e dá a informação, fica sem efeito para outra, né? E ela não pode, teoricamente, usufruir do benefício também, né? Para você dar uma pressionada e dizer, delação. Vamos lá, vamos fechar esse negócio aí logo. O interessante é que o processo está seguindo um rito, o rito mais ético político, que é o seguinte: você não parte do criminoso para o crime. Porque aí você personaliza, você parte do crime para o criminoso. Então o cara fala, tem tanto dinheiro aqui pago a tal pessoa, a partir daquilo que nunca constou, aliás, nunca foi falado no Watergate, que demitiu o Nixon, nunca foi falado, siga o dinheiro, follow the money, foi criado no roteiro. No filme, no livro não tem follow the money. Mas a gente seguindo o dinheiro, a gente chega na prova e da prova você vai para a pessoa. Então não é eu atacar a Dilma ou a Aécio, não importa quem, é eu chegar no crime e dele ir para o criminoso. Se a gente for nesse caminho, o país vai ser passado a limpo muito rapidamente. O maluco dessa história no Brasil é que dessa investigação com base no crime para se chegar no criminoso, está se percebendo que todo mundo está envolvido na história, justamente, né? Vamos em frente, Paulinha, com você agora que eu falo. Oi. Eu quero saber o seguinte, eu tenho uma teoria aqui, porque... Você tem uma teoria? Não, eu tô querendo dizer o seguinte, a gente teve aí o cancelamento do show do Sepultura no Cairo, tinha um show marcado no Cairo e o show foi cancelado. Isso. Aí o que viram lá? O que apareceu? Era uma questão da organização, de aprovar... A polícia falou. A polícia disse, não tem, digamos, vamos falar de alvará. Não tem o alvará não tem a documentação necessária para acontecer o show. Para acontecer o show. Mas o Cairo também é um lugar, né, muito visado para ações, digamos, terroristas. Você acha que pode ter alguma relação nisso aí? Alguma coisa da segurança secreta que a gente não sabe ainda e que pode vir à tona? Você foi longe, hein? Hã? Segurança. Mas não é maluco? Cara ir, então, uma banda ser contratada para ir pro Egito, para se apresentar e ter um show cancelado por uma barbeiragem parece que da no produção? Egito, Edgar, show de metal não é muito bem visto não, né? Eles não enxergam como uma manifestação artística, autêntica. Eu não tô falando todo mundo no Egito, né, gente? Tanto que para esse show já estava previsto 1.000 pessoas. Ia ser o maior show do gênero que ia acontecer por lá. Mas existe, sim, uma linha, digamos assim... como é que a gente fala? Tênue. Fundamentalista. Sim, que pode... Que acredita que isso não é legal, entendeu? Que pode, então, fazer represálias ao show. É do Satã, sabe? É do demônio, não é legal. E aí acreditava-se que poderia ser por causa disso também, Edgar. Mas acontece que o Sepultura já publicou uma nota oficial na página deles no Facebook, em que eles esclarecem a história. E eles explicam o seguinte, que o show que ia acontecer no Cairo não aconteceu, teve de ser cancelado poucas horas antes do início, porque algumas questões burocráticas não estavam resolvidas entre o contratante do local e as autoridades do Cairo. Então parece que teve algum imbróglio aí, até mesmo de documentação, vai saber, pelo que eles estão falando aqui. Aí eles dizem, lamentamos profundamente pelos fãs que aguardavam ansiosamente, mas tratam-se de questões legais que fogem ao controle de qualquer artista. Esperamos voltar em breve para este grande país. Sepultura. Paulinha, o Ed, não é um pleonasmo lindo o Sepultura ir no Oriente Médio cantar Fight for Territory? Pois então, né? War for Territory, né? O caso é que, assim, eu vi o Andreas
publicando, né, nas mídias dele, as fotos de lá, falou, legal. Aí até que eu falei, vai ter show do Sepultura, né, no Egito, né, os caras com foto na pirâmide e tal. Nas tumbas, Sepultura nas tumbas. Aí vem essa informação, quer dizer, e lembrando que eu só fiquei com essa teoria conspiratória do terrorismo aí, de uma possibilidade de uma represália nesse sentido ao show deles, porque o que aconteceu no Bataclan foi exatamente uma banda que se chama Eagles of Death Metal. Por mais que a banda Eagles of Death Metal tenha uma outra linha ali que não a que o Sepultura segue, tem essa ideia, né, digamos, do muçulmano radical, de que é a coisa do demo, né, a coisa, né? É que lá a gente bateria nisso, no conservadorismo e repressão a esse tipo de som mesmo, metal, ali. E até por moradores do bairro, que consideram que tem muita balbúrdia, consumo de bebida alcoólica, poderia ser alguma coisa relacionada a isso. Mas de acordo com Sepultura, parece que foi uma desorganização da organização. 94% da população do Egito é muçulmana, 6% cristãos coptas. Ô, Zé Armando, vamos ainda falar de entretenimento. Pode contar aí, o que aconteceu? Foi uma polêmica envolvendo aí o Biel. Sobre um assédio, hein, né? De que ele está sendo acusado. Que esclarece essa história. Foi o seguinte, na semana passada, uma jornalista denunciou o Biel, o funkeiro ali, que é um dos nomes mais... desse momento aí ligado aos jovens, enfim, a molecada adora o Biel, arrasta multidões para os seus shows, e a Eliana passou esse final de semana, né, fez uma matéria com ele, passou um dia ao lado do Biel. Veio junto dessa polêmica que no finalzinho, da semana passada, ele foi intimado a depor numa acusação de violência contra a mulher, de assédio. Você ia falar estupro, porque agora porque depois tem a Eliana que fez uma campanha contra o assédio contra mulheres, o estupro e tal. Mas o fato é que assim, ele foi acusado de assédio por uma jornalista que fez uma entrevista. Não vou repetir aqui as palavras da jornalista, não dá. Mas ela disse que em vários momentos da conversa ali, ela quis saber, ela perguntou se o Biel significava se era bi, alguma coisa assim, e aí ele partiu pra cima e falou, não, você quer, eu te mostro, eu sou heterossexual, eu te corto no meio, e aí entra um monte de fez um monte de brincadeirinha com de brincadeiras de extremo mau gosto dele. Oi? Desafiou a virilidade dele e ele ficou todo agressivo. Quase todo homem, né? Agressivo. Queixou no Mas aí é quase como todo moleque, não? O que ela diz é que uma série de comentários que ela se sentiu bem desconfortável durante toda a entrevista, tão desconfortável que ao final da entrevista, ela fez a entrevista, ela completou a entrevista e aí ao final ela resolveu ir lá e prestar... Essa denúncia vem de algum tempo, né? Essa entrevista aconteceu antes de um show dele. Ela fez a denúncia e aí vai naquela parte da investigação e essa semana ele teve que prestar aí os seus esclarecimentos. Aí o que aconteceu? A Eliana, o assunto ganhou toda, né? É óbvio, né? Um famoso sendo acusado de assédio por uma jornalista do portal IG, que o nome dela não foi divulgado. Com aspas bem horrorosas. Aí entrou um pessoal do YouTube a favor da jornalista contra o Biel, e a Eliana resolveu colocar a entrevista no ar, uma hora mais ou menos de material gravado com ele, já gravada 2 semanas antes de toda essa polêmica, uma matéria extremamente positiva, e isso aí gerou toda a polêmica. Eliana, estava certo em colocar ou não? Deveria ter cancelado a matéria, um bloco de 1 hora, o que é que faria em cima da hora, cancela o quê, põe o quê de atração, e quando ela abriu o programa, ela falou, olha gente, essa entrevista já estava feita, chamamos aqui o Biel para dar a versão dele, para contar. É igualzinho o caso do Zé de Abreu com o Faustão, né? Com o Faustão, que ele já estava pronto. Estava agendado. Então, enfim, exibiram toda a matéria e no finalzinho ela voltou e aí ela leu uma mensagem do Biel, que é o seguinte, infelizmente tenho que ouvir os meus empresários e a galera que está acima de mim. É um assunto muito negativo e fiquei abismado com a intimação, sendo que a entrevista toda foi em clima descontraído. Em nenhum momento ela, a jornalista, se demonstrou decepcionada com o que eu disse. Na verdade, assim, ela seguiu o trabalho
dela, né? Ela foi, né, fazendo as perguntas, enfim, ela estava ali para fazer a entrevista com ela. Segue o texto. Enfim, estou muito triste com o assunto e quero que ela assuma, que ele, né, o assunto suma o quanto antes. Acabei de enfrentar o segundo câncer de minha mãe, quase a perdi 2 vezes. Entre as 3 pessoas mais importantes da minha vida, 2 são mulheres. Minha mãe e minha irmã, disse ele ali no texto, aí ele agradece a Eliana e a Eliana leu esse texto. Logo depois disso, o que ela fez? Ela colocou no ar um vídeo onde ela mesma participa desse vídeo, falando sobre a importância da sociedade acabar com a cultura do estupro. Não, ela postou nas redes sociais um vídeo PB falando que, enfim, é contra e tal. Mas na internet pegou bem mal ela ter exibido a entrevista e depois ter, enfim, ido nas redes sociais. Porque o que as pessoas falam é o seguinte, a entrevista teve 1 hora de uma propaganda positiva dele, de uma abordagem positiva da vida, porque começou ali na casa dele, depois foi pra academia, a relação dele com as fãs, aquele 24 horas com o artista e 5, 10 minutos só falando sobre a cultura do estupro. Olha aqui, estaria o Uber ameaçado? Será que o Uber está ameaçado? Esta guerra continua, mais uma arma, né, caindo em cima desse meio de transporte. Daqui a pouquinho o Carlos Aros confere com a gente esse assunto e você acompanha tudo aqui no Morning Show, 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Olha, o que a gente vai falar agora aconteceu aqui no epicentro paulistano, mas certamente vai contagiar o Brasil inteiro. Que é uma decisão aí que aos poucos vai reverberando em outras praças da nossa terrinha aqui, ó. Após a regulamentação dos aplicativos de transporte na capital paulista, o Uber, né? Sabe o polêmico Uber, aquele que já deu debates até debaixo d'água, vai ganhar concorrentes aí na praça, e concorrentes de peso. Nessa segunda-feira, mais conhecido como hoje, estreia o tal do Cabify. É isso, Carlos Aros? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia, pessoal. Cabify. E não é o primeiro, tá? O primeiro concorrente chama-se Will Go. Seria o mas quase ninguém ouviu. Do Império Uberístico? Não, pelo contrário. O Uber ainda tem o maior... ainda recebe os maiores investimentos, tem um capital enorme para continuar investindo, continuar crescendo, por isso pode se beneficiar dessa regulamentação que a Prefeitura de São Paulo estabeleceu aí nos últimos dias. É uma discussão bastante longa. E aí o que acontece? Algumas plataformas já operavam em outros países, é o caso da Cabify. Só que estavam esperando que uma regulamentação, que o ambiente regulatório fosse mais tranquilo ou muito mais certo aqui no Brasil, para que começassem a operar. E aí começam por São Paulo por vários motivos. O primeiro deles porque é o maior mercado, ponto. E o segundo porque já tem essa regulamentação. A Cabify chega, e é muito curioso, porque a Cabify é conhecida em outros países porque ela oferece o serviço de transporte por helicópteros. Você pode solicitar o helicóptero pelo aplicativo. Nossa! É bem interessante. Mas eles não vão chegar... Mas esse é o único diferencial? Porque... Não, eles têm... são modelos de negócio diferentes, né? Então, por exemplo, eles... Mas o Uber muda pro usuário? Eu Primeiro, vi umas o preço. que mudaram. Eu entrei lá. O preço? Também tem um negócio quando você preenche o seu cadastro que você pode falar de suas preferências. Por exemplo, que rádio você gosta de ouvir, se você gosta de ar-condicionado ligado ou não. Personalização do algumas serviço. Coisas mais específicas, assim, que você quer desse veículo. Só teve um problema, tentei usar hoje, não rolou. Um monte de gente está reclamando. Eles estão dizendo que não conseguem, ou alguns não conseguem cadastrar o cartão, outros não, parece que não tem motorista disponível. São vários os problemas. Aí a Cabify vai ter que responder e dizer, olha, aconteceu isso e aquilo. Mas você falou do preço, eu fiquei interessado nessa parte. O preço é um ponto interessante. Cara, porque o preço do Uber já é considerado um preço melhor, um preço bom. Dependendo, porque o Uber tem tabela dinâmica e dependendo do horário fica mais caro. E tem as opções de você andar no Uber meio dividido. Mas se a gente tirar esse aspecto, né, o chamado Uber Pool, e tirar também as categorias de carros, né, tem o Uber Black e o Uber X, se você tirar essas diferenças, o que muda é essa história da tarifa dinâmica. O Uber, ele joga com oferta e demanda. Essas outras plataformas não. Algumas vão trabalhar com horário de pico, então elas têm uma tarifa X por quilômetro rodado em um determinado horário. Então no horário de pico é um valor, no outro horário tem um outro tipo de cobrança. Outras vão trabalhar por... Enfim, cada uma delas... escolhe uma forma de estabelecer a sua tarifa. Elas não fogem muito, a diferença é muito pequena de uma para outra. O que vai garantir mesmo a diferença é o tipo de serviço que eles oferecem.
Por que alguns deles chegam só com o carro de passeio aqui? Porque é o que abre as portas, é o cartão de visita. Então eu coloco, no caso da Cabify, é o Cabify Lite, que é o serviço básico. Depois eles vão estender para outros tipos de serviços aqui no Brasil. Só que tem uma história, Edgar, que está incomodando o pessoal da Cabify. Justamente a regulamentação. A Prefeitura de São Paulo criou um modelo interessante dos créditos por quilômetro rodado. As empresas vão comprar os créditos referentes aos quilômetros rodados. E a Prefeitura tem o poder de elástico. Só que tudo isso está na mão da Prefeitura. Ela que vai decidir como brincar, entre aspas, com esse volume de créditos que estarão disponíveis. A demanda das empresas vai fazer com que aumente ou diminua. Parece uma matemática meio maluca. Só que no meio de tudo isso, a síntese é: quem tem mais poder compra mais nessa história do leilão do crédito e garante mais espaço. Quem tem menos poder, ou seja, um aplicativo brasileiro que chega com pouco investimento, tem menos chances de ocupar um espaço dentro dessa lógica estabelecida pela Prefeitura. Eu conversei com o Daniel Velasco Bedoya, ele é o chefe de operações da Cabify. E ele falou assim, olha, o ambiente regulatório é muito positivo, a discussão está aberta, nós estamos muito satisfeitos. Porém, vamos ouvir esse cara há uma aí, chance do monopólio ser mantido. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. O governo tem um controle muito grande em cima dos quilômetros. Isso gera um nível de risco de operação, pelo nível de preço que pode subir. Como passado até pelos próprios responsáveis do decreto, esse preço ele sobe em relação ao tanto de quilômetros que são consumidos ao mês. Se eu tenho um player grande que ele é responsável pela maior compra dos quilômetros, ou ele sozinho ele estoura esse limite de quilômetros, é como se só ele estivesse inflacionando o mercado, não só para ele, mas para todos os outros players do mercado. Por isso, hoje a gente ainda analisa esse modelo inteligente, é um modelo inteligente, mas com alguns riscos para operação e para competição. É uma preocupação que eu considero válida. Porque pensa o seguinte, Edgar, o Uber recebeu uma promoção, uma publicidade de graça. Por quê? Porque ninguém fala que está sendo discutido a regulamentação dos aplicativos de transporte. As pessoas dizem que está sendo discutida a regulamentação do Uber. É um erro. E aí você fica Uber. Eles já operavam aqui, já tem um maior número de usuários, já receberam milhões em aportes. Você pega os investidores do Uber, eles estão colocando muito dinheiro. E aí é uma situação que coloca em descompasso os outros aplicativos. E aí não é defender a Cabify ou a WillGo, não. É só dizer o seguinte, se você tem mais dinheiro, você pode ter uma presença mais forte do que os outros. E aí o que esses aplicativos dizem é, ao permitir o leilão, permitir que você compre antes, você estabelece a manutenção desse, entre aspas, monopólio. Porque não é um monopólio porque você já tem outros aplicativos trabalhando, antes era só o Uber. Então, essas plataformas estão abertas para discutir um novo modelo. Aqui. Não fica a meia coisa... bom, tem as leis do mercado. Claro. Porque você tem que atender as leis do mercado. E essa questão da regulamentação vai muito nesse sentido aí. É que tem uns que querem brigar a briga sem regra, meio vale tudo. E outros querem, não, vamos fazer direitinho, vamos nos submeter a uma lei que rege tudo e torna a coisa mais justa. Porque tudo bem, uma lei de mercado permite que se você, dentro de um modelo capitalista que a gente vive, permite que você oferte e ganhe em cima da oferta do que você está oferecendo. Agora, tem que ter, de alguma maneira, um equilíbrio nessas forças aí, né? E alguém eu tenho que fazer justiça aqui, porque a gente falou, não, olha, o Uber tá aí, e o Uber tá para todo mundo usar. Quando os taxistas reclamaram e tal. Aí o prefeito veio, tentou acomodar as coisas, tentou regulamentar tudo, a coisa parece que caminhou. Nesse sentido. A verdade é que ninguém nunca vai estar satisfeito. Mas o ponto que se coloca aqui é o seguinte, essas outras plataformas, elas estão, ou pelo menos o que eu ouvi do pessoal da Cabify, e o discurso oficial estamos todos dispostos a debater esta regulamentação. Claro, tudo precisa de aprimoramento. A gente está descobrindo esse universo, né? Mas o que eles alegam é que esse modelo pode privilegiar. A gente só vai descobrir, Edgar, o que vai acontecer daqui a algum tempo, quando essas plataformas estiverem rodando todas elas. Usando, quando você tiver um número razoável. Sim. Porque eu já ouvi também de motoristas da Uber que o necessário era a chegada de outras plataformas para que eles também tivessem aquela história... Porque eles já não estão mais incrivelmente felizes com a contrapartida. O cara tem que trabalhar muito mais para ganhar o que ganhava antes. Enfim, é uma história longa. Sim. Ninguém nunca vai estar satisfeito. Mas eu acho absolutamente saudável que essas outras plataformas cheguem no mercado,
e comecem a estimular a concorrência. Seja da maneira que for. Olha, o meu produto é esse, é um pouco mais caro que o Uber, mas você quer usar? Sim. Olha, eu sou mais barato, mas eu ofereço isso e aquilo outro. É saudável, acho que tem que funcionar. O que não pode é a prefeitura ficar fazendo como se fosse uma marionete, sabe? Ela manipular esse mercado como bem entende. Deixa ele funcionar, deixa fluir. Essa questão do valor mesmo levantou dúvidas até para pessoas que trabalham na área, né? Até quando eles conseguiriam suportar com valores tão, digamos, pequenos, né? Mas o que a Cabify, pra gente encerrar, o que a Cabify diz é o seguinte: 20% e 25% são as tarifas cobradas dos motoristas. O valor pro passageiro é diferente, é um pouquinho às vezes mais caro pelo quilômetro do que o do Uber. Eles não têm essa história da tarifa dinâmica, o deles é por horário. E eles tentam ganhar de outras formas, com serviço, com os outros tipos de vantagem. Marca horário, você pode reservar. Só que vamos pôr pra funcionar, né, queridos? Eu não consegui usar hoje não, legal. Tá? A galera tá reclamando. Eu conversei essa entrevista completa com o Daniel e os detalhes da Cabify, inclusive mostrando as diferenças, estão nesse bate-papo que tá lá no blog já, viu, Edgar? blogjp.com.br/TecNews. Eu tuitei, a Paulinha depois retuita pra galera assistir. Esse Carlos Aros conversando com a gente. Obrigado, viu? Um abração. Um abração. Olha lá, vou dar um toque pra você agora agradar, surpreender a gata, o gato nesse Dia dos Namorados. Tá chegando aí e olha, pra você não enfrentar aquela fila horrenda do motelzão, né? Restaurantes lotados, aquela muvuca, até que você vai ficando estressado. Chega na hora de acender a velinha, fazer aquele jantar ali com um belo espumante, um vinho e tal, já tá todo mundo meio, né, soltando faísca. E ó, vou te dizer, a opção que eu vou te dar é melhor ainda porque você gasta pouco. Aproveite as escapadas românticas do Dia dos Namorados na CVC. Por apenas 12 parcelas de R$ 62,00, você curte um final de semana inteirinho em 12 de junho na praia ou então na montanha com direito ainda a aluguel de carro e hospedagem. Ó, você achou que o preço era por pessoa? Nada, o preço não é por pessoa não, é por casal. R$ 62,00 mensais. É ou não é? Mais barato que o motelzinho aí. Dia dos Namorados, você pode surpreender com uma grande viagem a dois. CVC tá sempre com você. Agora 9 minutos para as 11. Olha, desculpem, é difícil ser modesto quando você é tão bom quanto eu, né? Isso? Pirou? Dona dessa frase tá. Não sou eu, nem tampouco o nosso, apesar que poderia, viu, ser uma frase do nosso correspondente Ulisses Neto, nosso correspondente na Europa, em Londres, mas é que na verdade tá na Califórnia. Ulisses vai falar, obviamente, sobre a morte de The Greatest, Muhammad Ali, ele que morreu na madrugada de sábado aos 74 anos. E o Ulisses está na Califórnia também para falar mais pra gente sobre a Copa América. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Morning Show. Hoje eu estou em Santa Clara, na Califórnia. Faz muito calor por aqui, como acho que no estado todo, né? Lá em Los Angeles eu tava derretendo e aqui em Santa Clara não melhorou muito, não. Bastante calor pro jogo de hoje à noite, que vai ter Argentina e Chile em campo no Levi's Stadium, que é um estádio bem moderno, inaugurado em 2014, mas diferente do que a gente está acostumado, né, do padrão FIFA, das arenas que se vêem aí no Brasil, né, recém-construídas. Aqui esse estádio do San Francisco 49ers, para quem gosta de futebol americano certamente conhece, que foi inaugurado em 2014, tem pouco menos, na verdade, do que 50 mil lugares, e não tem cobertura. É um estádio bem moderno, tudo funciona perfeitamente, mas não tem aquelas frescuras de arena, não tem nada de muito luxuoso, não tem cobertura para as arquibancadas, como eu disse. É um estádio de futebol americano e que atende muito bem aos torcedores locais, até porque também não chove muito por aqui, viu, Edgar? Então, o fato de não ter essa cobertura não chega a ser algo extraordinário. Bom, Edgar, aqui na Califórnia, assim como em todos os Estados Unidos, né, houve uma repercussão muito grande pela morte do Muhammad Ali, porque ele era não apenas um grande esportista, um ídolo do boxe, mais um líder dos direitos civis, um ativista bastante reconhecido ao redor do mundo, e basicamente as homenagens a ele aqui nos Estados Unidos foram bastante focadas nesse ponto específico, né?
pelas frases tão marcantes de Muhammad Ali, sobre sua posição sempre muito combativa, e é isso que outros esportistas têm utilizado para repercutir a morte de Muhammad Ali, que ocorreu na sexta-feira passada, mas que ainda é bastante discutida aqui nos Estados Unidos, porque as homenagens elas continuam o tempo todo. Os jogadores do San Antonio Spurs, por exemplo, né, um time da NBA muito famoso aqui da Califórnia, os jogadores desta equipe fizeram diversas homenagens nas últimas horas. As partidas da Copa América também estão tendo 1 minuto de silêncio, e os fãs sempre aplaudindo muito todas as homenagens para o Muhammad Ali, que sem dúvida alguma deixa um vácuo bastante importante, tanto na defesa dos direitos civis aqui nos Estados Unidos, como também, é claro, no esporte. Edgar. Valeu, Ulisses, obrigado pelas informações. Olha aqui o Ulisses Neto conversando com a gente. Essa frase, obviamente, pessoal, não falei, mas ó, eu achei que estava claro, mas eu vou frisar. A frase que eu disse aí é do Muhammad Ali, certo? Claro que, né, poderia ser minha, né? Não, brincadeira. Olha, sua eu não sei, mas muita gente já deve ter usado. Ressalta bastante que é brincadeira que você pode sofrer sanções, viu? Ressalte que é brincadeira no ar, que pode dar problema. É brincadeira. Agora, quem quer conhecer um pouquinho mais dessa história, e tem um livro clássico que relata a luta do século, né? Que foi Muhammad Ali e o George Foreman, que vai acompanhando, que é a luta do século. O livro vai relatando isso. Vale muito a pena, é muito bacana. Tem várias dicas, né, pra quem quiser. Eu fiz um post, inclusive, com várias pra vocês, inclusive frases legais. Sabe que o Muhammad Ali, ele tinha um biógrafo oficial, que foi o Thomas Hauser, que escreveu Muhammad Ali, His Life and Time. Só que esse livro não tem tradução pro português, tá? Então, se você quiser ler um livro, tem um bem legal, que é O Rei do Mundo, Muhammad Ali, A Ascensão de um Herói Americano, que é do David Remnick, que é editor da New Yorker, sabe? Uma revista bem bacana, comentada. Ele é editor desde 98 e ele fez vários perfis de pessoas famosas, celebridades, célebres. E um deles é do Muhammad Ali. Esse a gente pode ler em português. E foi lançado pela Companhia das Letras. E tem filme, né, Edgar? Não, documentários. Sem contar todo o universo da cultura pop que envolve o nome, né, do lutador, né? Ela falou também do George Foreman, sim, é o cara do George Foreman que a gente faz churrasquinho aqui no Brasil, o mesmo cara, mas tem essa luta histórica deles que inclusive virou um documentário que foi premiado com Oscar. Enfim, The Rumble in the Jungle, essa luta que ela tá falando, que aconteceu no Zaire em 74, tem um documentário que chama Quando Éramos Reis. Ele venceu o Oscar, inclusive o Muhammad Ali e o George Foreman foram receber, a estatueta foi mega emocionante. Esse documentário tem uma história bizarra, porque ele demorou 23 anos para ser concluído, porque ele ia ser financiado por um cara que acabou morto, assassinado, né? Ele era meio envolvido com um ditador ali da região, e demorou 23 anos para eles conseguirem decupar 250 horas de filmagens, Edgar. E tem, claro, que o Will Smith fazendo Muhammad Ali em Ali, que foi lançado agora mais recentemente. Tem documentário, um outro bem interessante, que traz gravações. Sabia que o Muhammad Ali, Edgar, ele gravava pensamentos que ele tinha e gravava pensamentos também da família e dos amigos. E nesse documentário Eu Sou Ali, a história de Muhammad Ali de 2014, você pode ouvir esses trechinhos. Tem muita coisa, vai lá em jp.com.br/Paula Carvalho, que vocês conseguem ver tudo, inclusive frases como essa. Como é, Edgar? Agora você me pegou, né? Eu sou tão bom que eu não consigo ser modesto. Vou te traduzir dessa forma. É mais ou menos isso. Né? Tem várias lá pra vocês conferirem. Valeu, Paulinha. Olha aqui, dá uma boa notícia pra gente fechar esse bloco de conversa aqui, ó. É o seguinte, eu vou falar Na verdade, essa boa notícia é uma dica também pros cinéfilos, né? Para as pessoas que gostam, pros produtores, pros diretores aí dos curtas, dos filmes longa-metragem também. Vou falar do Cinema Transcendental. É um festival chamado Cinema Transcendental, que é o nome que dá título ao álbum de 79 do Caetano Veloso também. Mas aqui, ó, esse Caetano que gosta de cinema também, eu falo desse festival que acontece de 29 de junho, final desse mês, até 2 de julho em Brasília. O festival acontece desde 2011 e tem
tem como proposta mostrar produções que envolvam crenças do imaginário popular e a relação disso tudo com as questões e os valores relacionados à vida humana. Arte voltada à solidariedade e espiritualidade. Para a mostra competitiva de curtas, por exemplo, o festival recebe até o dia 20 desse mês trabalhos com até 20 minutos de duração nos gêneros de ficção, animação e documentários nos formatos digital e 35mm. Para saber mais, www.cinematranscendental.com.br. As entradas são trocadas por 2 quilos de alimento não perecível. Tá aí, boa notícia, hein? Jovem Pan Morning Show. Estamos indo em frente com o nosso Morning Show dessa segunda-feira, dia 6 de junho de 2016. Quer se inspirar? Fica a pergunta aí pro querido ouvinte da Jovem Pan do Morning Show. Quer começar essa semana aqui com o pé direito? Olha aí, ainda assim com a possibilidade de dar uma nova fase na sua vida, com uma visão mais clara do seu papel nesse mundão aqui que a gente habita. Então vou convidar você a ouvir esse próximo bate-papo aqui no programa. Nosso convidado é parceiro aqui da Jovem Pan, jornalista e publicitário Zé Luiz Tejon, que está com a gente para falar do lançamento do seu livro Guerreiros Não Nascem Prontos. Eu vou dar bom dia pro Tejon. Bom dia, Tejon. Bom dia, galera. Prazer estar aqui. Prazer te receber aqui também, mas antes, eu vou te mostrar aqui, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui no programa, uma mensagem que mandaram para você aqui, ó. Escuta só. Querido amigo Tejon, parabéns pelo lançamento do seu livro, né? E o conceito que você reúne sobre os guerreiros, né? E somos guerreiros da paz, iremos em frente, né, buscando sempre ela para dividir e fazer o melhor possível pela humanidade. Afinal, somos humanidade. Isso significa também fazer por nós. Parabéns. Olha aí, o Carlinhos Brau. É o brother Carlinhos Brau, irmãozão legal. Ô, Tejon, quem são os guerreiros que você aborda aí, a que você se refere no teu trabalho aí, e que tipo de pessoa pode ser considerada guerreira nesse mundão aqui, como eu me dirigi? Todo mundo, né? Porque existe incômodo. E quando tem incômodo, é legal. Porque o incômodo significa que algo está mexendo com você. Movimento, mudança. Movimento. Então, esses caras que tem aí no livro, caras famosos, a gente analisou aí as vidas de Steve Jobs, de um monte de gente aí, personalidades e muita gente que não é famosa, em que a gente tem essa arte do guerreiro. Mas mesmo por trás dos caras famosos, né? Que são as personalidades, quando você vai investigar a vida deles, você vê que eles são resultado de coisas que os antecederam, de pessoas, não se fizeram sozinhos. Então, o que é legal para todos nós, né, que vivemos aí esse mundão dos combates, aí, dos conflitos, das lutas, é não acreditar que essas personalidades, essas que a gente admira, e com muita razão, elas não são simplesmente gênios, elas são pessoas que tiveram um dom espetacular de aprender em altíssima velocidade, e todos eles são resultados de pessoas, né? Eu estava agora relembrando aqui uma coisa da Madre Teresa de Calcutá, que é uma desses seres humanos fantásticos, e ela dizia: eu me tornei naquilo para o qual fui preparado, e fui preparada pelos amigos e pela família. Ou seja, a gente encontra em todos eles. E tem, né? O mundo existe uma coisa também chamada sorte. Ô, Tejon, sorte existe. Você falou aqui de incômodo, né? Muitas vezes a gente tem algo que incomoda. É genial. E que você percebe esse incômodo, mas você não sabe exatamente o que está te causando esse incômodo. Pois é, tem que localizar esse incômodo para ver se ele é falso, se ele é imaginário ou se ele é real. Porque o grande drama do ser humano é confundir ilusão com sonho, né? Então, sonho é um desejo veemente. Sonho é o que você faz com a realidade enquanto sonha. E ilusão é o que a realidade faz com você enquanto você se ilude. Mas o incômodo é fantástico, porque ele te obriga a buscar caminhos. É mobilizador. Isso. E a grande dica que eu acho que a gente tem aqui nesse livro, a gente leva uma vida para pensar essas coisas, estudar, mas a grande dica que eu acho que tem nessa vida, assim, é fácil. Presta atenção em pessoas admiráveis. Se você prestar atenção em pessoas admiráveis e tiver a humildade de sacar, olhar, observar aquela pessoa, seus procedimentos, sua história, você vai encontrar ali inspirações extraordinárias para você. Nós somos o resultado das relações que aprendemos a cultivar. Tejon, no mundo de hoje, e não é só no Brasil a gente sente muito, mas não é só no Brasil, né? A gente está numa constante guerra, né? Eu queria que você explicasse, com base no que você desenvolveu e estudou para o seu livro, a diferença entre ser um guerreiro e estar numa
constante guerra, não é a mesma coisa, né? E queria saber se nós temos mais guerreiros ou não guerreiros nesse mundo que a tua pergunta é genial, porque a história da humanidade é uma história de conflitos permanentes e contradições, tese, antítese, síntese, dialética, o diabo. A diferença de você ser guerreiro ou estar na guerra é ter a consciência dessa luta. Então, quando você vai assistir, por exemplo, um Senhor dos Anéis, um Hobbit, que é uma fábula espetacular, muito bem linda no cinema, o que você vê ali? Você vê a dramatização desses extremos. Você vê ali a luta constante de visões de vida, né? Numa fábula como essa. E uma coisa genial que o Tolkien, esse autor de Senhor dos Anéis e outras obras, revela, é que sempre essa luta, a vitória se deve a um puro. A vitória se deve a um dos personagens que não queria ser guerreiro, que não queria ser herói, que não queria nada, né? Os Frodos da vida, né? A diferença que sinto entre estar numa guerra ou sermos guerreiros é termos a consciência da luta. Quando temos a consciência da luta, tudo é legal, porque você passa a encarar tudo como uma coisa a tratar, a estudar, a se aprofundar. Os incômodos, eles são os incômodos que geram as evoluções. Vocês estavam debatendo aqui agora há pouco, né, com o Aros, o assunto dos aplicativos. É um incômodo considerável, mas esse incômodo movimenta, vai mudar tudo. Lembrando que o Nietzsche, que era um grande filólogo, foi o primeiro a trazer a ideia de que a palavra bom em latim, que foi traduzida como bondade, em latim é bonus, que quer dizer guerreiro. Guerreiro, não sabia dessa definição extraordinária, mas a história do guerreiro é essa. Você está tranquilo lá no útero materno, né? Aí fecunda, e aí começa a luta, né? Já vem, tem que olhar a luz, tem que pedir comida, as coisas. Então, ao viver, é uma consciência de um guerreiro. João. Não deveria nos traumatizar, nos deixar apavorados, porque é um comprometimento de luta. Agora, como você faz essa guerra, é a diferença entre ser um guerreiro, um protagonista, ou ser uma vítima desse processo. João, eu vou fazer uma pergunta que dá nome a um dos capítulos do seu livro. Como um pai e como uma mãe adotivos te ensinaram a arte da dignidade da luta na guerra pela vida? Então, eu tive uma história que as pessoas acham que foi meio incrível, difícil, filho de mãe solteira. Fui adotado por um casal humilde, que mal sabia escrever, imigrantes, português e uma alemã. E eu sofri um grave acidente aos 4 anos de idade, queimei o rosto, fiquei internado na Santa Casa de Santos de 4 até 7 anos de idade. E quando eu saí do hospital, aí eu tive que enfrentar essa arte da minha guerra ali, a minha luta. E esse casal, muito simples, dessa alemã e desse português de Trás-os-Montes, me ensinaram 3 coisas fundamentais. Me ensinaram a coragem, não permitiam que eu me acovardasse. Me ensinaram uma coisa genial, que aqui eu acho que tem uma dica para todo pai, mãe, tio, avô. Eles me ensinaram de pequenininho, quando eu tinha 7, 8 anos, eles me ensinaram a ver pessoas. Eles me apontavam, aquela pessoa do posto de gasolina, olha como trabalha, aquela pessoa lá que está passando, ele é um arquiteto. Eles me ensinavam, na sua pureza, a olhar pessoas do bairro e me faziam ver, e eu ficava vendo. Mas isso entrou nos meus neurônios. Muito importante ver pessoas. E por último, essa minha mãe, Dona Rosa, eu tinha muito medo de sair à rua, e ela me obrigou a ir até a feira com ela, que eu não queria ir. Ela me levou na marra na feira, eu tinha medo, não queria ir. E quando chegamos na feira, aquele burburinho, né, com esse acidente no rosto, eu estava muito apavorado, chorando, e ela paramos numa barraca de batata e ela falou assim: presta atenção nas batatas, pega uma com a sua mão. E eu comecei a obedecer. Outras pessoas paravam, apontavam, olha lá, filho, se você mexer com fogo, olha como tu vai ficar. E quando ela percebia que eu ia tirar o olho do que eu estava fazendo, me dava uma reprimenda e mandava novamente fazer aquilo. Ela me conduziu por essa feira, me recordo, a primeira vez na vida que eu fui ao público, prestando atenção na batata, no alho, na cebola. Voltamos para casa, abraçou, o pai abraçou e disseram: obrigado, filho, ninguém vai dizer que nós não sabemos te educar. Porque naquele tempo as crianças ajudavam as mães na feira e eu não queria ir. Ou seja, essas 3 coisas que me foram postas na cabeça dos meus 7 até os meus 8, 9 anos, ficaram ali. A partir daí, esta luta, ela se dava no automático, eu não tinha consciência disso. Eu só fui tomar consciência dessas coisas que eu escrevo no livro depois de 52 anos de idade. Eu não tinha consciência desse processo, mas ele estava lá dentro. Então, prestar atenção em pessoas, ensinar uma criança a admirar pessoas é fundamental. Porque quando eu chego aqui na PAN, hoje, já consciente, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu quero
saber quem são os olha caras. a redação ali, né? E aí você vai. Onde quer que você vá na vida, seja numa cadeia, seja num hospital, seja onde for, você vai estar com o teu cérebro ali. Curioso que você está falando, só um minutinho aí, que eu vou aproveitar essa questão que você colocou, que às vezes as pessoas inconscientemente estão agindo de forma filosófica, né? Essas questões que você coloca na busca por entender qual é o teu papel aqui tem muito a ver com essa questão de definir um pouco o que é a missão de cada um aqui e o que cada um pode fazer para contribuir para que isso aqui seja algo melhor, enfim. Essas questões todas que você coloca aí na leitura, na questão do tato com a batata, tudo, você traz coisas ali incutidas que você como criança talvez nem atinasse para isso. Não, jamais atinei. Mas tem nem coisas pensar. Ali, quem eu sou nesse mundo todo. Qual é o meu papel aqui? Para onde eu vou seguir a minha vida? Então, a questão passa pela filosofia também, né, Tejão? Nossa. Né? Eu não tinha a menor ideia disso e segui minha vida, meu trabalho, tudo que eu fui fazendo, eu seguia, eu fazia. As pessoas me perguntam, Tejão, você planejou? Não planejei nada. Por que não planejei nada? Porque foi colocado um software na minha cuca lá dos meus 6, 7, 8 anos, que era esta essência. Agora, você já é adulto, né? Você é adulto e não teve a sorte de ter o seu Antônio e a Dona Rosa, esses pais adotivos maravilhosos. A batata na feira. Não teve isso. O que você pode fazer por você agora? Presta atenção. Aprende, presta atenção e se liga nas... Eu observo, eu já trabalhei em várias companhias, organizações, dirigi gente. Você está num lugar, tem cara sensacional e precisa aprender. Em vez da pessoa prestar atenção naquele cara, vai fazer fofoca, sai, ou seja, presta atenção no pior. E você nunca vê um camarada incompetente sozinho. Ele está sempre reunido com um bando de negro incompetente. Ou seja, presta atenção nos melhores caras. Este é uma dica muito simples para você poder progredir e mais, obter este processo que todo mundo luta, da felicidade, do sucesso. E principalmente a pergunta é uma guerra? O planeta Terra é um conflito, a natureza se bate, né? E portanto ter consciência de que você é um guerreiro é muito simples. Assuma isto e opte por qual das forças você vai lutar. Vai lutar. Olha, sensacional. Olha aqui, José Luiz Tejon conversando com a gente, nosso companheiro aqui de Jovem Pan, lançando Guerreiros Não Nascem Prontos. Esse aqui, ó, que você que acompanha pelo YouTube, pelo live streaming, pelo portal da Jovem Pan, pelo nosso perfil no Facebook aqui, tá vendo em minhas mãos ele traçando o perfil de várias pessoas que ele já colocou aqui nesse papo com a gente. E tem noite de autógrafos, né? Vai acontecer às 7 da noite amanhã. Amanhã na Saraiva do Shopping Morumbi, espero a galera toda. Tem muita gente que sabia que eu vim aqui hoje pedindo que mandasse um alô aqui direto do Morning Show. Então aqui vai para todos vocês que mandaram e-mail. A Rose, que é apaixonada por você. Se você não falar de mim lá no Morning Show, eu vou te matar. Então, Rose, estamos aqui com a galera toda que você ama, estamos aqui no Morning Show. Espero vocês amanhã, terça-feira, 7 da noite, no shopping lá Morumbi, na Saraiva, para mais essa luta aí. Legal, Tejon, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. José Luiz Tejon com a gente aqui no Morning Show. Um abraço para você, boa semana. Valeu, sucesso, continuem. Obrigado. Agora 11h21, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show, segunda-feira aqui. Olha, as pessoas interagindo. Agora você sabe que você pode mandar aqui mensagens de voz e de imagem também. Como é que eu chamaria isso? Vídeos. É uma interatividade total, né? simples assim, Chama né? vídeo. Tem uma palavra pra isso. Você filma e vira um vídeo, é impressionante. Você manda pra gente no WhatsApp, é igualzinho mandar mensagem de voz. Cara, eu tava tão na loucura aqui pra inaugurar esse novo sistema de interação com os ouvintes que me escapou um lapso aqui. Vamos lá, vamos conferir então em vídeo o que as pessoas estão mandando pra gente. Solta aí, vamos lá. Tudo bem? Olá, oi. É a Bia, de São Paulo. Oi, Bia. Eu queria saber a opinião de vocês sobre a Dilma ter sido expulsa ontem de uma pizzaria, já que ela é pessoa humana, né? Agora ela já não é mais presidenta. Então, até fazendo um gancho com a discussão da Ellen e do Vanucci na sexta-feira sobre separar o que é pessoa do que é o profissional, né? Então, o que vocês acham dela não poder mais ter esta vida social, né? Beijão. Amo vocês. Olha, olha lá, obrigado pela tua mensagem. Você viu que ótimo pra mandar beijo, vídeo Edgar, aí, ó. tá vendo? É bom receber beijo. Sensacional. E teve aqui... Bom, primeiro que esse boato, né? Já ficou claro que esse negócio da Dilma aí é boato. Não rolou, né? Não teve essa questão. A Dilma não tava nem
Primeiro falaram que era em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. E ela tava no Rio Grande do Sul, não é isso? Verdade. A agenda dela. Mas enfim. era ela saindo ou não? O vídeo não é dela. Não é dela, foi boato isso aí, Zé Armando. Intrigas. Mas fica uma boa pergunta aí que ela deixa, né? Essa questão de misturar. A gente já como falou é que por é, aqui, né? Sobre isso, sobre essa crítica pública em relação a outros políticos, né? Tem inúmeros casos aí contra pessoas de políticos e também esses embates públicos em relação... Bom, o próprio Zé de Abreu, né? Foi uma discussão política no lugar público que o cara cuspiu no outro, quer dizer, descambou. Uhum. E de outros políticos também. Tem o caso do Manteiga no hospital, enfim, tem vários de críticas Padilha, públicas. o Haddad. A gente já falou bastante por aqui. E cada um tinha uma opinião bem diferente, né? Tonholi, o que você acha disso? Eu acho o seguinte, uma barbaridade, porque a democracia foi feita para discussão e quando você expulsa alguém, você está acabando com a res pública, a coisa pública, de onde vem república. Então, assim, você debater ideias, se exceder, é uma coisa. Agora, partir para agressão física, barrar, obstar o direito de ir e vir, isso é uma outra coisa. Então, eu acho que nós vivemos em tempos bicudos. Eu acho que Thanatos, a pulsão de morte domina em todo lugar. A gente tem que ficar atento para isso. É louco isso que você está falando, né? Porque os limites ficam muito confusos, né, Tonholi? É um momento bicudo. As pessoas criticam egípcios por usarem hieroglifos, agora só se falam por emoji. E quando tem uma oportunidade pública de nivelar destinos sobre o mesmo teto, vão pra porrada. Tá tudo errado, tá tudo... São tempos bicudos. A gente até trouxe aqui no Morning Show, né, essa questão do esculacho para um debate uma vez. É esculacho, a gente usa essa palavra porque ela era um hábito ali, Uruguai e Argentina. Foi ali que essa coisa ganhou muita força, aí na época da ditadura, que você esculachava militares em locais públicos, né? E a gente até debateu aqui, eu lembro que eu defendi a questão na época que é legítimo você ter atitudes de protesto em relação às figuras públicas. Particularmente, eu não acho legal isso quando essa figura pública está em uma situação privada. Ou seja, você esculachar lá dentro do Congresso, dentro da Câmara, ok. Agora, esculachar numa pizzaria, num evento com a família, num hospital, como já aconteceu, aí eu acho que é falta de bom senso. Nem a pública, nem a anônima, né? O Zé de Abreu lá saiu num bate-boca com 2 anônimos, né? A gente também tem que saber se controlar. Vou lá, encontro o Edgar no restaurante, você é público, eu não sou. E aí você falou uma porcaria aqui no Morning, eu vou lá, o Tonholi, a Ellen aqui, que agora tem as pessoas que amam e odeiam os dois ali, não tem direito também. Ô Zé de Abreu, eu vou te processar por você ter me chamado de tomador de LSD e maconheiro, viu, rapaz? Até parece. Fica a dúvida. É isso. Paira no ar. A gente tá fechando o programa, mas tem um assunto que ficou aqui, que a gente destacou na manchete, que acho que a gente deve abordar para finalizar aí. Com relação ao estupro que aconteceu, o Tonholi falou, esse estupro aconteceu num dos acampamentos do MST, né? A mulher estava embriagada, teria sido levada para um dos barracos ali do movimento e sido estuprada, é isso? Eu tiraria do futuro do pretérito. Ela foi levada por um acampamento do MST no bairro Castro Pires, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Foi alcoolizada, levada por um cara e atacada por outro. Eu coloquei no futuro do pretérito porque você que trouxe a notícia, eu tomei contato com ela há pouco. Por isso a notícia, inclusive, que eu tô lendo é antiga, tem 10 horas já. Então, eu só quero destacar algo. O antagonista deu ontem a lista dos blogs ditos progressistas para quem a Dilma distribuiu 11 milhões de reais durante o impeachment, e nenhum desses blogs que ganharam 11 milhões noticiou o estupro dentro do acampamento do MST. Então, acho que essa pessoa requer cuidados e ela requer apoio. É uma mulher estuprada coletivamente mais uma vez. Cadê o apoio?
essa mulher estuprada num acampamento da MST. O que eu espero, por hora, não entrou em nenhum desses sites para quem a Dilma deu 11 milhões de reais. Primeiro que ela tem que receber apoio do ser humano como um todo, né? Tem uma partidarização também nessas opções em que se defende, em que se ataca, que vira uma guerra que, puta, chega um momento que, né, fica chato demais, porque a questão a ser defendida é a violência humana, né? Independentemente de opção partidária. Eu vejo essa batalha aí acirrada pela mídia que fica pondo foco e lente de acordo com os interesses que lhe convém ali. Eu não acho bom nem para um lado nem para o outro, que eu vejo pela questão do comportamento humano mesmo. Partidarizar a violência é, no mínimo, assim, desonestidade completa, né? Agora começa o seguinte, um desses blogs aí que o Tonhor tá citando, só para lembrar, é o Diário do Centro do Mundo, aquele que publicou um artigo não assinado, contrário a repórter da Isto É, que divulgou a delação do Delcídio. Então não dá para esperar nada muito diferente desse tipo de mídia, né? Outra coisa que vale a pena lembrar é o seguinte, gente, estupro, agressão, é estupro e agressão independentemente de onde ocorre e por quem ocorre. A gente vive sim numa cultura do estupro e quem questiona isso vai lembrar o seguinte, conceito de cultura pela antropologia, que é a ciência que estuda a cultura é a lente pela qual nós vemos o mundo, ou seja, é aquilo que está na nossa sociedade encobrindo os nossos comportamentos. Nós temos no Brasil uma cultura do estupro e é bom que esses casos venham a público, porque isso sempre aconteceu, só não se falava de agressão. Se você, nosso ouvinte aqui, tem intimidade com alguma mulher, pergunta, porque você vai se surpreender com a quantidade de mulheres que já sofreram algum tipo de agressão. A diferença é que agora a gente vai dizer que não passarão, né? Ô, Zé Armando, ficou devendo também a história aí do programa do Porchat na Record. E aí, tem detalhes, Zé? Ó, essa semana eles vão... Eu vou falar rapidinho aqui, depois vai estar melhor lá no Parabólica, eu ponho lá no Parabólica, no blog, e aí lá dá pra... Mas de uma maneira geral, a Record essa semana já se reúne com todos, com o Porchat e com todos os diretores, os produtores, para definir o esquema de gravação. O programa estreia no segundo semestre, logo depois dos Jogos Olímpicos, final de grade ali, 4 vezes por semana, não tem um dia lá justamente porque invade os filmes vão até a madrugada, né, até 1h da manhã, o programa sempre da meia-noite a 1h. A ideia é fazer o programa inteiro, foi descartada aquela ideia inicial de ser gravado fora, né, gerado fora, apenas a exibição pela Record, vai ser feito lá nos estúdios da Barra Funda. Só um detalhe, ontem o Domingo Legal estreou seu novo cenário, novos quadros e tal, daqui a pouco também lá no blog eu trago será que o número reagiu ou não? Era uma grande expectativa do Portiolli. O Portiolli agora tem o aval, a carta branca do Silvio para mexer no Domingo Legal e intensificar a guerra. E quem diria, hein? O Portiolli que tava todo descontente, né, Zé Armando, há pouco tempo, reclamando no ar aqui, pra gente, inclusive, dando um furo aí da insatisfação, né, com relação aos rumos da carreira dele. Porque ele falava, eu não posso definir os horários ali. Agora ele tem carta branca, é quase que o diretor do programa. É ele e o Júnior que comandam o programa, no Duro. E aí, novos quadros, uma linguagem mais moderna. Ontem botou youtuber, a Kéfera tava lá, enfim, daqui a pouquinho lá no blog. Falado, Zé Armando, olha, antes de sair, vou dar aqui o resultado da enquete, então. O Opinapan perguntou, ao longo desses últimos dias, Dilma Rousseff vai se livrar do impeachment? Era a opção sim ou não. O não ganhou com 96%, foram 1.566 respostas, pessoas que se manifestaram pelo Opinapan. Logo mais a gente já destaca outra enquete aqui na programação da Jovem Pan e você participa pelo Opinapan. Lembrando que pode baixar sem pagar nada, é gratuito para você que tem o Android, vai no Google Play, para você que tem o iOS, sistema operacional iOS, vai na App Store e baixa sem pagar nada e participa das enquetes aqui da Jovem Pan. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Morning Show. Ficando por aqui, tá? Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã. Tchau, Paulinha. Tchau, Ellen. Tchau, Tonholi. Até amanhã. Falou, até mais. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.